Bom dia, tudo bom? Em relação à matéria da prova, tá? Foi até a última aula, né, na aula de quarta passada, máximos e mínimos, tá? Eu não vou colocar Lagrange na prova, quer dizer, não coloquei, que a prova de vocês já está elaborada, mas peço que vocês estudem tudo, tá? Por quê? Porque eu coloquei muitas questões na prova de vocês, como eu falei, né, vários itens, né? E tem determinados itens que ficam bem fáceis se você lembra. Por exemplo, eu pergunto lá se uma função é diferenciável. Então, se você sabe que ela não é contínua, então ela não pode ser diferenciável. Então, se você sabe provar que ela não é contínua, né, fica muito fácil provar que ela não é diferenciável. Então, é um assunto que a gente viu na primeira avaliação, mas que você pode usar esse tipo de raciocínio, né, para poder responder os itens lá. Como também, se eu pergunto lá se uma função, né, você quer provar que ela não é contínua, você vai poder usar aquele resultado. Se você tem uma função limitada e a outra indo para zero, o produto vai para zero. Então, são resultados que a gente já viu que você tem que relembrar, ou se ainda não está totalmente fixado na sua memória, né, você pode utilizar quantas vezes você quiser. Em relação ao nível de dificuldade da prova, a gente vai conversar melhor na quarta, quando a gente fizer a revisão, né? Eu coloquei 4 questões muito simples, né? Quer dizer, eu pelo menos considerei simples, né? Aplicação da regra da cadeia, aplicação de plano tangente, derivada parcial, EDP, cálculo de derivada direcional, ou seja, coisas bem diretas. Calcule a derivada direcional, calcule a derivada parcial, né? Calcule o plano tangente, né? Calcule se a função é diferenciável, pela definição, por onde você quiser. Mas eu coloquei uma questão dessa vez, que eu não fiz na primeira avaliação, para os alunos que se dedicam mais, uma questão prêmio, né? Uma questão difícil, tá? É a última questão da prova de vocês, essa para quem quer tirar 10, né? Uma questão bem encorpada, envolvendo, até te digo qual é o assunto. Plano tangente envolvendo função diferenciável, né? Esses dois assuntos envolvidos, né? Aquele teorema da função implícita por trás fortemente, né? O teorema da função implícita, bem forte, por sinal, né? Então, é uma questão bem bonita, né? Que você precisa estudar um pouquinho mais para poder ver a solução. Se não conseguir resolver a questão inteira, né? Rabisquem, façam qualquer coisa, cogitem qualquer coisa que você sabe sobre aquele assunto, que você vai ganhar uma pontuação proporcional ao que você fez. Só não me deixa a questão em branco, tá? Então envolve equação de plano, plano tangente, bonitinho, então você sabe fazer alguma coisa, né? Mas é uma questão, tipo assim, o aluno que resolver aquela questão está encaminhando um excelente se manter o mesmo padrão na terceira avaliação, né? É uma questão bonita, né? Bem bonita. Tá. Então vamos para a aula de hoje começar a fazer bem devagarinho, porque eu não quero me alongar muito, porque isso aqui não vai cair na segunda avaliação ainda. A gente vai começar a falar em integrais múltiplas. Ok? E hoje nós vamos começar a falar em integrais duplas. Integrais duplas. Começar a construção, tá? Então eu vou começar a fazer tudo para retângulo, então seja R um retângulo da forma AB, cartesiano CD. Para não ser um retângulo trivial, eu vou exigir que o A seja estritamente menor que o B e o C seja estritamente menor que o D. Senão, é tudo trivial, né? Aí vai começar a brincadeira. Primeiro, defina
π1, uma partição do intervalo AB. Então, π1 é um x0 igual a A, menor que um x1, menor que um x2, reticências até um xn igual a B. π2, mesma coisa, uma partição de CD. Aí eu vou chamar de y0, que é igual a C, menor que um y1, menor que um y2, reticências, até um ym, que vai ser igual a D. Tá? Aí você define π1, cartesiano π2, tá? Eu vou pegar um elemento da partição π1 e vou fazer o produto cartesiano com um elemento da partição π2. Então, isso aqui vai me dar um conjunto de pontos da forma x, i, y, j, tal que o i varia de 0 até n e o j de 0 até m. Tá? Então vamos ver o que está acontecendo. Só para ficar bonitinho, eu vou supor, tá, que o meu A está aqui e o meu B está aqui. Que esse A pode ser positivo, negativo, tá? Eu estou colocando no primeiro quadrante só para ficar mais bonitinho. Aqui está o meu C, aqui está o meu D. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu peguei uma partição deste intervalo AB, vou fazer muito pequeno para não ficar difícil de vocês enxergarem. Tá? Você imagina como se eu tivesse aqui N pontos. Tá? E aí eu fiz a mesma coisa com o eixo Y. Você observa que os extremos sempre pertencem à partição. Tá? Então, aqui está a partição π1. Aqui está a partição π2. E aí depois eu fiz o produto cartesiano entre π1 e π2. O que é o produto cartesiano? É você unir todos os pontos, né? Então, aqui, ó, vou passar aqui uma pontilhadinho. Então, vai começar aqui. E vai até aqui em cima. Depois esse com este. E depois vai até lá em cima. Tá? E aí a gente vai começar a ligar todos os pontos. Então, primeiro ponto, aí depois esse com este aqui, este com este, este com este, este com este, e assim sucessivamente. Vai demorar um pouquinho para eu terminar, claro, porque são muitos pontinhos, mas vamos lá. Então, aqui, aqui, aqui. Então, isso aqui a gente chama de uma teia, né? O nome é bem sugestivo. Porque lembra uma teia de aranha, né? Sendo que a aranha faz muito melhor do que eu.
Tá, acabando aqui. Pronto. Tá? Então aqui está o nossa partição, π1 cartesiano π2, dentro de um retângulo de dimensões b menos a, d menos c, base e altura, tá? Se você observar, quando eu faço essa partição π1 cartesiano π2, eu consigo construir, se eu unir esses pontinhos, mini retângulos, né? Porque, ó, aqui eu tenho 4 vértices. Então, se eu unir esses vértices, eu construo o que a gente chama de um mini retângulo. Tá? Tudo bem até aí? Então, vamos fazer essas pequenas definições. Então, vamos lá. Eu vou chamar de delta xi o comprimento de um lado da base desse mini retângulo. Então, isso aqui vai ser um xi menos 1. Tá? Para todo i de 1 até n. Então, se eu pegar o primeiro, ó, i igual a 1, então delta x1 vai ser o x1 menos o x0, que é justamente esse aqui, ó. x0 é o a, tá? Então, é esse tamanhozinho bem aqui, ó. Tá? Esse aqui é o delta x1. Aí esse aqui vai ser o delta x2, delta x3, delta x4 e assim sucessivamente. Tudo bem? A mesma coisa eu posso fazer com a partição π2, né? O comprimento da partição eu vou chamar de delta yj, que vai ser o yj menos yj menos 1. Para todo j de 1 até m. Então, o primeiro, ó, j igual a 1, vai ficar delta y1, vai ficar y1 menos y0. Quem é o y0? O y0 é o c. Então, é este pedacinho bem aqui, ó, y0, que é o c, tá? E aqui está o y1. Então, é este pedaço aqui que eu chamei de delta y1. Certo? Ok? Alguma dúvida até aí? Não? Próxima definição, vamos definir os retângulozinhos. Esses mini bebezinhos aqui, olha, observe que eu só defini o que eu vou chamar de mini retângulos se os pontos forem consecutivos. Eu poderia definir um retângulo assim, ó. Poderia definir uma assim, ó. Mas não me interessa porque eu quero. Por quê? Porque como eu quero falar em integral, quanto menor forem os retângulos, melhor é a aproximação. Tá? Então, eu vou trabalhar só com os retângulos pichichitinhos, né? Os bebezinhos. Tá? Então, eu vou chamar esse retângulo de R e J. Cada um desses mini retângulos. Então, o que vai ser R e J? Vai ser o conjunto dos, vou colocar aqui,
xy, tá o quê? O x está... Agora, deixa eu só ter cuidado aqui com a notação. Então, 0, 1. Então, eu vou colocar aqui x entre xj, perdão, xi menos 1. xi. Aqui pode ser igual, não tem problema, tá? E o y entre yj menos 1, yj. Tá? Para todo, ó, i de 1 até n e j de 1 até m, tá? Ok? Observem que, neste caso, quando eu digo que o x está entre xi menos 1 e xi, eu estou amarrando que o que eu chamo de mini retângulo são só os retângulos com pontos consecutivos, tá? Porque um tem que ser consecutivo do outro. Eu não posso pegar um retângulo assim, ó, tá? Porque esse aqui estaria o x, sei lá, 1, 2, 3, 4, x4, e esse aqui seria o x7. Aí eles não seriam consecutivos. Tudo bem? Então, só chamo de mini retângulo se forem consecutivos. Então, R e J é denominado de mini retângulos. Tá? Então, vamos ver se a gente está entendendo. Π1 tem quantos pontos? Começou no 0 e foi até o n. Então, tem n mais 1 pontos. Tá? Π2 tem quantos pontos? Começou em 0 e foi até ym. Então, tem m mais 1 pontos. Tá? E aqui, para eu montar um mini retângulo, tá? Os pontos têm que ser consecutivos. E eu preciso de 2 pontos. Então, se aqui eu tenho n mais 1 possibilidades, né, pontos, mas eu preciso de 2. Então, e elas, como elas têm que ser consecutivas, tá? Então, automaticamente, eu tenho n possibilidades para escolher uma base de um retângulo. Eu tenho n mais 1 pontos, mas para escolher uma base eu preciso de 2 pontos. E como esses pontos têm que ser consecutivos, então automaticamente eu só vou ter n bases. Tá? Porque, ó, vamos supor que aqui fosse de 1 até, sei lá, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Você vai observar que eu só tenho 8 bases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque para cada base eu preciso de 2 pontos consecutivos. Tá? Tudo bem? Mesma coisa. Se eu tenho m mais 1 pontos e para cada altura eu preciso de 2 pontos consecutivos, então eu vou ter m alturas. Ok? Então, se eu tenho n bases e tenho m alturas, então, qual é a quantidade de mini retângulos que eu vou ter? Então, a cardinalidade dos R e J é igual a n vezes m. Tá? Ou seja, a quantidade de mini retângulos. Tudo bem até aí? Ok. Vou começar a apagar, porque eu não tenho mais espaço. Então, verifique se tem alguma dúvida, alguma coisa que não está muito clara, para a gente poder começar a apagar. Então, o que nós fizemos, para quem chegou agora? Pegamos um retângulo, né?
Ou seja, no espaço R2, fizemos uma partição do eixo X, uma partição do eixo Y, pontinhos desses, né? Pontinhos de base consecutiva e pontinhos de altura consecutivos, nós definimos um mini retângulo, tá? E aí nós chamamos a base de cada mini retângulo desse, nós chamamos de ΔXi. E a altura de cada um desses mini retângulos, nós chamamos de ΔYJ. Tá? E aí nós analisamos quantos mini retângulos nós criamos com essa partição. Então, deu um total de n vezes m mini retângulos. Foi o que nós fizemos até agora. Tá? Ok. Definimos como a norma da partição π como sendo, então, norma de π. Então, norma de π como sendo o maior valor, ou seja, o máximo entre os ΔXi e os ΔYJ, para todo i de 1 até n e o j de 1 até m. Tá? Então, a gente está definindo uma norma, a norma da partição. Que partição? Dos retângulozinhos, né? Então, o que a gente falou? Para cada retângulozinho, a gente vai estar definindo quem é a norma dessa partição inteira. É o retângulo que tem a maior base ou o retângulo que tem a maior altura. Porque é o máximo entre todas as bases e todas as alturas. Correto? Tudo bem? Isso define uma norma segundo a nossa famosa topologia, né? Tudo bem até aí? Então, máximo quer dizer o maior entre todas as bases e todas as alturas. Tá? Ok. Agora, o que o tio Jerônimo vai fazer? Para cada mini retângulo, eu vou escolher um representante, como se aqui fossem várias salas de aula da UFPA. Então, em cada salinha dessa nos blocos, eu vou escolher um representante de turma, de forma aleatória, né? Esse conjunto de representantes nós chamamos de um conjunto admissível à partição. Por que admissível? Porque quem determina é a partição. Se eu pego uma partição mais estreitinha, né, automaticamente eu posso excluir determinados representantes da sala 1 e jogar para a sala 2, para a sala 3, ou etc. Né? Se eu pego uma partição mais larguinha, né, então pode ser que elementos que estavam na sala 4, na sala 5, viessem todas para a sala 1. Né? Então isso vai depender, por isso que a gente diz admissível à partição, a partição que determina quem são os possíveis candidatos a representantes. Esses possíveis candidatos a representantes nós chamamos de um conjunto admissível à partição π. Tá? Então eu escolho um para cada mini retângulo. Então, de forma aleatória. Tá? Então vamos supor, por exemplo, aqui ó, eu pego
esse cara como representante. Então, esse cara vai ser um X e J, um representante dessa partição. Ah, mas aqui eu quero pegar mais próximo do vértice. Não tem problema. Aqui vai ser um X e J. Então, esse aqui seria o X, vamos dar nomes, né? X1, J seria o último, então JM. Então, esse aqui seria um X1M. Tá? Porque ele está na primeira base, está na última altura. Tá? Aí você, em cada um deles, você vai colocando um representante. De forma aleatória. A única coisa que a gente exige é que ele, para cada mini retângulo, só tenha um representante. Tá? Pronto. Tá? Então, para cada casinha, você está escolhendo um representante, para cada mini retângulo. Então, definimos o conjunto admissível. Admissível. A partição π como sendo o conjunto do x e j, que vai ser da forma x barra y barra tal que x barra y barra pertence ao retângulo RIJ para todo mini retângulo. Para todo mini retângulo, tá? Então, eu estou chamando de x barra y barra como se fosse você ter a noção, como se fosse um cara intermediário, né, em cada retângulo. Tá? Então, o que nós fizemos? Pegamos uma partição do eixo x, pegamos uma partição do eixo y, definimos uma partição, né, através de um produto cartesiano, que essa partição construiu vértices neste retângulo maior, e com esses vértices nós construímos mini retângulos, tá? E com esses mini retângulos que nós construímos, nós definimos a norma da partição π como sendo o maior valor entre todas as bases e todas as alturas, tá? E logo em seguida, para cada mini retângulo, nós escolhemos um representante e chamamos ao conjunto de representantes desta partição de conjunto admissível. Foi o que nós fizemos até agora. Tudo bem? Tá? Você pode pensar assim, né? Eu sei que são só definições, mas eu acho, né, as definições bem naturais, é como se você tivesse ganho do seu pai e da sua mãe um terreno, né, gigante, né? E aí você já pensando no futuro, que você quer ter muitos filhos, né? E você foi lá e fez vários lotes. Loteou já. Esse aqui vai ser o filho 1, esse aqui vai ser o filho 2, esse vai ser o filho 3, filho 4, filho 5, filho 100, 200, né? E etc. Você loteou o terreno. E para cada, né, mini terreno, para cada lotezinho, você foi lá e contratou um caseiro para tomar conta até você criar os seus filhos, né? Então é basicamente isso. E aí, para você não ser justo ou injusto, você criou um padrão
de que cada lotezinho desse tivesse uma área, né, um comprimento, ou a maior base ou a maior altura, para você não beneficiar mais ou menos um determinado filho, já que vai ser de forma aleatória a distribuição, no caso, para os seus entes queridos. Certo? Então, basicamente, como se você fosse pensar assim. Tá? Ou então, né, você pode também pensar assim, eu estou fazendo os comparativos, né, para você tornar uma coisa lúdica, para você conseguir guardar as definições, né? Eu não sei se vocês já criaram algum animalzinho em casa, né? Então, eu já criei, né? Então, eu uma vez inventei de criar coelhos. E vocês sabem que coelho se reproduz, né, igual rato, né? Uma coisa assim rápida, muito rápida, né? Então, eles engravidam, a gestação dura 1 mês e logo depois já pode cruzar novamente, né? E eu comecei com 2 coelhos, um macho e uma fêmea. E em menos de 1 ano, eu tinha mais de 100 coelhos, né? Por quê? Porque cada coelhinho, né, cada coelha, né, geralmente depende da sua sorte, né? Tem coelha que tem 6 filhotinhos e tem coelha que tem 12, 14 filhotinhos. Então, você imagina, é uma progressão aí geométrica já exponencial, né? E eu não sabia disso, né? Comecei com 2, né? E eu não comia coelho, né? Então eu criava porque eu gostava e rapidamente pai, filho, primo já começava a se reproduzir e ia embora, né? E aí a mamãe chegou para mim e disse assim, olha, você tem que começar a fazer casinha para os seus coelhos, né? Só que os coelhinhos, eles, quando estão dentro de casinha, eles se estressam um com o outro, né? Então, eles não podem ter um monte de coelho dentro da mesma casa, se eles forem adultos. Se eles forem bebezinhos, pode. Mas eles começam a brigar entre eles, principalmente, né, para demarcar território, né? As fêmeas são as diabinhas da relação, né? Elas que batem nos outros, não é o macho que bate, é as fêmeas que são mais estressadas, né? Período menstrual, essas coisas assim, né, elas ficam muito irritadas. E aí, cada casinha tinha que ter um coelho adulto, né? E aí você imagina, né? Eu morava numa casa na época, quantas casinhas eu tive que criar. E essas casinhas, elas têm que ter o mesmo padrão. Por quê? Para você não perder espaço. Não precisam ser casas grandes, né? Mas elas precisam ser delimitadas. E em cada casinha eu colocava um coelho, como se fosse um conjunto admissível. Ou seja, eu escolhia um representante para colocar em cada casinha, né? E claro, na época do acasalamento, mas não pode aqui, né? Na época do acasalamento, a gente colocava 2 em cada casinha, um macho e uma fêmea, né? Para eles poderem reproduzir. Mas só que tinha que tirar depois que terminava o cio, né? O período fértil da fêmea, porque senão ela batia nele, né? Então, para você ver como vocês são danadas, né? Então, basicamente, é uma partição. Para você ver, desde criança eu já estudava matemática e não sabia. Isso aqui é uma soma de rima que eu estava fazendo, soma de rima de coelhos, mas era uma soma de rima, né? Ok. Então, feito o conjunto admissível, representante de cada casinha, né, de cada mini retângulos, agora a gente pode definir o que é a soma de rima, né? Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Seja f uma função, ó, que vai lá do retângulo grandão, AB cartesiano CD em R, tá? Então, defini o domínio, as casinhas, as partiçõezinhas. Agora eu estou definindo uma função que vai deste retângulo em R, uma função de R2 em R, tá? E x e j, um conjunto admissível
a partição π, tá? Que foi a que eu defini no quadro anterior, tá? Defina a soma de Riemann como sendo o somatório de I de 1 até N, o somatório de J de 1 até M, de F, X e J, representante do conjunto admissível para cada casinha, para cada mini retângulo, delta, comprimento da base do retângulo, do mini retângulo, vezes delta YJ, altura do mini retângulo. Tá? Bora ver. Pena que eu apaguei, né? Mas tudo bem. Vamos supor que esta função do retângulo a valores reais seja uma função constante e igual a 1. Ou seja, para todos os pontos do retângulo, ela assume o valor 1. O que eu pergunto a vocês? Se esta função for unitária dentro do retângulo, essa soma de Riemann vai me dar o quê? Se isto aqui for 1. 1. O que é delta xi, delta yj? Isso aqui não é a base de um mini retângulo? Isso aqui não é a altura de um mini retângulo? Então isso aqui é o quê? Base de um mini retângulo, altura de um mini retângulo. Então isso aqui é o quê? A área de um mini retângulo. Se isso aqui for 1, a soma de todas as áreas dos mini retângulos vai dar o quê? A área do retângulo grandão, que é B menos A vezes D menos C. Consegue enxergar isso? Tá? Então, toda vez que a função for unitária, se essa função for unitária, essa soma de Riemann define a área do retângulo grandão. Certo? Vamos colocar isso como observação. Observação. Se F for idêntica a 1, tá? Isso implica que a soma de Riemann I de 1 até N, soma de J de 1 até M, de F, de X e J, delta XI, delta YJ, é igual à área do retângulo AB cartesiano CD, que é, neste caso, né, B menos A, D menos C. Ok? Alguma dúvida? Não?
dizemos que a soma de rima somatório de I de 1 até N, somatório de J de 1 até M, F, X, I, J, delta, X, I, delta, Y, J, converge para L, um número real, né? L, um número real, se para todo epsilon maior que zero, para toda partição π, para todo conjunto admissível, existe um delta maior que zero, tal que se a norma da partição π for menor que delta, isso implica que o módulo da soma de rima de 1 até n, somatório de j de 1 até m, de f, x, i, j, delta, x, i, delta, y, j, menos L, que é o limite, isso aqui é menor que epsilon. Não esqueço que isso aqui é um número real, tá? É a área, né? Se isso aqui for 1, isso aqui é uma área, então é um número, isso aqui é um número. Então, por isso que eu coloquei módulo, tá? E a este limite L denotamos como L, ó, tem uma soma em X e tem uma soma em Y, né? Então, soma em X, soma em Y, tá? F de x, y, porque é uma função de duas variáveis, e o que a gente chamava de delta x, delta y, quando converge, a gente chama de dx, dy. Sobre a região R, que é o retângulo. Isso nós chamamos de integral dupla, porque tem duas variáveis. Se for 3, 3 variáveis. Se for 4, 4 variáveis. E assim sucessivamente. Por isso que a gente chama de integral múltipla, né? Então, se a soma de rima convergir, né, para um determinado número L, o que significa isso? Que para todo epsilon que você escolher, para toda partição que você escolher, para todo conjunto admissível que você escolher, vai sempre existir um delta maior que zero, tal que, se a norma da partição for menor que delta, a soma de rima se aproxima deste número. E este número a gente chama de notação de integral dupla da função dx dy. Certo?
Isso que nós chamamos de integral dupla. Então, você pegar uma partição no eixo x, uma partição no eixo y e uma imagem sobre uma determinada função. Se essa soma de rima, né? Imagem da função, pedacinho da base, pedacinho da altura, se isso aqui convergir para qualquer escolha que você fizer, esse número para onde essa sequência, essa soma de rima converge, nós chamamos esse limite de integral dupla, tá? Sobre a região R. Para ver se a gente já tem algum exemplo que a gente possa fazer. Não, não tem nenhum exemplo que eu possa fazer. Então vamos lá, vou continuar um pouquinho mais com a teoria. Então, nós podemos dizer que L é o limite quando a norma de π vai para 0 da soma de rima e de 1 até n, somatório de j de 1 até m, f de x e j, delta xi, delta yj. E esse L é o que nós chamamos da integral dupla sobre o retângulo fxy dx dy. Dúvidas? Não? Ok. Vamos agora ver como é que se calcula essa integral dupla. Então, cálculo da integral dupla. Então, L como sendo a integral dupla sobre uma determinada região R, que é um retângulo, f de xy dx dy. Vamos começar a interpretar. Então, ó, como o dx está mais próximo, tá, de f, então esse limite tem que ser o do x, e o que está mais distante é o limite do y. Então, o meu retângulo, ele era AB cartesiano CD. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo a integral. Quem está mais distante é o y, então de C a D. Quem está mais próximo é o x, então integral de A a B. Tá? De f x y dx dy. Tá? Agora começa a brincadeirinha. Olha como é bem fácil fazer o cálculo. Se você olhar, essa integral mais interna, que é esta aqui, tá? Eu vou escrevê-la embaixo e vou chamá-la de I1, integral 1. Isso aqui é integral de A a B de f xy dx. Ok? Tudo bem? O que você está vendo aqui? Uma função que depende de duas variáveis, x e y,
mas que você vai integrar só em relação a x. Então, quer dizer que você vai olhar essa variável y, esse y como se ele tivesse fixado, ou seja, para y fixo, um y qualquer, fixo. Tá? Então, quando eu for calcular esta integral, então esta função depende de duas variáveis, só que esse y está fixo, é um y qualquer. Como eu estou integrando só em relação a x, isso aqui eu vou obter, no caso, uma função, essa integral i1, né, que eu vou obter aqui, vai ser a resposta dela, né, já que é uma integral simples, ela vai depender desse y que eu fixei. Então eu vou chamar isso aqui de um φ de y. Por quê? Porque esse y vai permanecer na resposta. Por quê? Porque quando eu for integrar em relação a x, como este y está na função, ele vai funcionar como uma constante. Eu não tenho como eliminar esse y. Certo? Aí, quando eu encontrar o resultado dessa integral, que vai depender de y, eu vou substituir este valor aqui dentro. Aí você vai obter L, vai ser a integral de C a D, a integral de A até B, de F de x, y, dx, dy. Aí, como nós chamamos isso aqui, ó, de 1, que é o meu φ de y, então isso aqui vai ficar igual a integral de C a D, de φ de y, dy. Moral da história: toda vez que você for resolver uma integral dupla dentro de um retângulo, é a mesma coisa que você resolver duas integrais simples. Primeiro, você vai calcular a integral mais interna em relação a uma variável separadamente. Quando você encontrar esse resultado vai depender da outra variável. E aí você pega esse resultado que você obteve e integra em relação a esta variável. Ou seja, o problema de uma integral dupla recai-se, até agora, em você resolver duas integrais simples. Uma em relação a x e a outra em relação a y, que seriam as suas variáveis. Certo? Claro que com o tempo, você não vai, de tanta maturidade que você vai adquirir, você não vai nem separar as integrais, você já vai tentar resolver as duas ao mesmo tempo. Mas isso você tem que ter uma certa maturidade. Então, na aula de hoje, a gente vai separar, né? Vamos ver agora dá para a gente ver um exemplo simples, mas já dá. Então, exemplo 1. Calcule a integral dupla sobre um retângulo E. O conjunto dos x, y pertencente a R2, tal que o x está entre 1 e 3, e o y entre 1 e 2.
Então vamos lá. Primeiro eu vou resolver da maneira como está escrito, tá? Então dx, dy. Então primeiro, mais próximo está o limite do x, depois, mais distante, está o limite do y. Então ficaria a integral dupla de 2x mais 4y dx. Então, se é dx, qual é o limite do x? De 1 a 3. Então, esse aqui é o limite do x. 1 até 3. Tá? Depois, dy, limite do y de 1 até 2. Então, mais distante, de 1 até 2. Ok? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver primeiro essa integral mais interna. E eu vou chamar essa integral de φ, como eu vou integrar em relação a x, eu vou chamar de φ de y. Então, eu vou resolver essa integral separada. Então, vamos colocar aqui quem é φ de y. Então, φ de y é a integral de 1 até 3 de 2x mais 4y dx. Você vai já entender por que eu estou chamando essa função de φ de y. Porque a resposta vai ficar em função de y. Ou seja, em função de uma função que depende de y. Tá? Isso aqui é igual. Eu vou encontrar quem é a primitiva desta função em relação a x. Qual é a primitiva de 2x? Você tem que pensar qual é a função que, quando eu derivar, a derivada da 2x. X ao quadrado. Tá? Mesma coisa. Eu tenho que pensar qual é a função que, quando eu derivar em relação a x, a derivada da 4y. Porque eu estou derivando em relação a x. Certo? Sim ou não? Ok. Como é uma integral definida, então, integral superior menos integral inferior. Então, limite de integração. Senão, eu colocaria mais uma constante. Tudo bem? Então, φ de y vai ser igual. Limite superior, 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 4y vezes 3, menos limite inferior 1 ao quadrado, mais 4y vezes 1. Certo? E agora eu vou fazer continhas, né? 3 ao quadrado, 9, menos 1 ao quadrado, 1. Dá 8. E 4 vezes 3, 12, 12y, menos 4y. Certo? Então, φ de y deu 8 mais 8y. Observem que a resposta ficou dependente de y. Por isso que a gente chama de uma função de y. Tá? Não acabou. Agora, onde tem a integral dupla, né, de 1 a 3 de 2x mais 4y, eu vou colocar a resposta dessa integral que eu obtive. Então, vamos ver como é que ficaria. Então, eu tinha a integral dupla de 1 a 2, de 1 a 3, de 2x mais 4y, dx dy.
Eu chamei isto aqui de φ de y. Então, isso aqui ficaria integral de 1 a 2 de φ de y dy. Só que agora eu já sei quanto é que é φ de y. Φ de y deu 8 mais 8y. Então, vai ficar a integral de 1 a 2 de 8 mais 8y dy. Tá? Tudo bem? Ok. Então, passando essa integral para cá, integral de 1 a 2, 8 mais 8y dy. Integral de 8 em relação a y. Então, eu tenho que pensar qual é a função, né, que quando eu derivar dá 8. 8y. Já que eu estou integrando em relação a y. Qual é a função que quando eu derivar dá 8y? (4y²). Como é uma integral definida, variando de 1 até 2. Certo? Então, isso aqui vai ser igual. Então, a integral dupla sobre uma região R de 2x mais 4y dx dy vai ser igual. Limite superior, 2. Então, 8 vezes 2 mais 4, 2 ao quadrado, menos limite inferior, 8 vezes 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual. 8 vezes 2, 16, mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16, menos 4 mais 8, 12. 16 mais 16, 32. 32 menos 12, 20. Unidades de área. Por que unidades de área? Porque eu falei para você, na verdade, que quando a função é unitária, você está calculando a área. Aí você observa, essa função... Opa, desculpa, unidade de área já. Esquece que eu falei. Coloca primeiro 20, vou já explicar. A função não é unitária, né? Desculpa. É 2x mais 4y. Aí você vai olhar, ó, 2x mais 4y. Qual é o intervalo? Intervalo do x varia de 1 a 3. 2x, quando o x varia de 1 a 3, isso aqui é positivo. Tá? 4y. Quando o y varia de 1 a 2, isso aqui também é positivo. Soma de dois números positivos é positivo. Aí sim, dx, comprimento da base do retângulo. dy, comprimento da altura do retângulo. Base, altura, tá? Mais vezes um número positivo. Então, aqui você tem... Isso aqui representa, dx, dy, representa a área dos mini retângulos. Não é isso? Isso aqui, ó, não representa a área dos mini retângulos. Então, delta xi, delta yj. Área da base vezes uma altura, isso me dá o quê? Área da base vezes uma altura, isso me dá o quê? Um volume. Então, aqui, unidades de volume. Correto? Porque essa função é
totalmente positiva dentro dessa região aqui, ó. Tá? Então, só é unidade de área se essa função fosse unitária. Aí sim, dx dy é área. Mas área vezes altura me dá volume. Só é o volume se for uma função definida positiva nessa região. Tá? Por quê? Vou até mostrar um exemplozinho para você. Ó. Lá em cálculo 1, vocês conhecem essa função aqui, né? É a função identidade. Y igual a x. Ok? Se você for calcular a integral simples de x dx de menos 1 até 1, isso aqui dá quanto? 0. Mas como, Jerônimo, lá nós aprendemos que a integral simples de uma função de uma variável representa a área abaixo, no caso, da minha figura. Só que observa que quando eu coloco de menos 1 a 1, isso aqui é positivo. Área da base vezes a altura. Só que quando eu fizer isso aqui, ó, base vezes a altura. Só que a altura é o valor da função. Só que essa função assume valor negativo naquele intervalo. Então, isso aqui dá positivo, mas isso aqui dá negativo. E como são simétricos, isso aqui vai dar 0. Então, isso aqui não representa a área. Então, se você quisesse calcular a área dessa região aqui, tinha várias possibilidades de você fazer isso. Calculava como elas são iguais, devido à simetria da função, você calculava a área de 1 e depois multiplicava por 2. Aí você poderia colocar unidades de área. Correto? Mas, se você calcula a integral de menos 1 a 1 e ele não está falando para você calcular a área, é só a integral, então aqui eu não posso colocar unidades de área, porque isso aqui não representa a área dessa figurinha. Então, só representa a área se a função fosse definida positiva na região que você estivesse integrando. Ou se você calculasse a área desse pedaço e depois multiplicasse por 2. A mesma coisa para a integral dupla. Se você tem uma integral dupla e ele pede para você calcular o volume, essa integral dupla só vai representar o volume se esta função for positiva neste retângulozinho aqui. Correto? Aí ela representa o volume. Se ela não for positiva, você encontrou o valor da integral, só coloca o valor da integral. Não coloca unidades de volume. Certo? Ok. Dúvidas até aí? Não? Agora, olha um negocinho interessante. Vou voltar e vou resolver de novo este problema. Então, ele pediu para calcular a integral sobre o retângulo R, 2x mais 4y, dx dy. Mas vamos supor que eu sou um aluno, né, revoltado e eu não quero resolver assim. Aí eu vou escrever aqui, ó. Integral dupla sobre um retângulo R, função 2x mais 4y, e ao invés de escrever dx dy, eu vou usar a propriedade comutativa e vou escrever dy dx. E vou tentar resolver do mesmo jeito. Aí você vai perguntar, isso vai modificar alguma coisa? Não. Isso é o famoso teorema de Fubini para integrais duplas. Toda vez que a região R for um retângulo, você pode escrever dx dy ou dy dx e a resposta é a mesma. Ou seja, onde você se achar mais confortável, né, em resolver primeiro. Mas isso é válido para retângulos até agora. Depois a gente vai estender isso para uma região qualquer, tá?
Mas vamos verificar se eu fizer dy dx, se vai dar a mesma resposta, ou seja, 20 unidades de volume. O que vai modificar aqui? Agora, essa integral mais interna, tá? Eu vou integrar ela em relação a y, então ela vai depender de x, então eu vou chamar de φ não, né? Para não ficar a mesma letra, que si de x. Certo? Vamos tentar resolver então? Então eu vou passar essa integral lá para o outro lado. Guardem a resposta, deu 20, né? Unidades de volume. Vamos verificar se vai dar a mesma coisa. Então, integral dupla de 2x mais 4y. Aí eu não quero colocar dx dy, eu quero colocar dy dx. Então, primeiro, o limite do y de 1 a 2, depois o limite do x de 1 até 3. Aí eu vou chamar essa integral mais interna de que si de x. Então, vamos resolver quanto é que dá o que si de x. Que si de x vai ser a integral de 1 até 2, de 2x mais 4y dy. Certo? Dúvidas? Então, tem que pensar, como eu vou integrar em relação a y, qual é a função que, quando eu derivar, dá 2x em relação a y? 2xy. Quando eu derivar em relação a y, dá 2x. Olha aí, como é importante você saber derivadas parciais. Por isso que a prova de você está cheia de derivadas parciais de novo, né? Que é o assunto mais importante. Mas, qual a função que, quando eu derivar em relação a y, dá 4y? 2y ao quadrado. Tá? Como é uma integral definida, variando de 1 até 2. Então, que si de x vai ser igual limite superior, 2 vezes x vezes 2, mais 2 vezes 2 ao quadrado, menos limite inferior 1, 2 vezes x vezes 1, mais 2 vezes 1 ao quadrado. Tá? Então, vamos ver quanto é que dá isso aqui. Então, que si... Saiu feio esse que si. Que si de x vai ser igual. 2 vezes 2, 4x, menos 2x. 2x. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 2, 6. Ah, já errou, né? Deu diferente a função intermediária. No outro tinha dado 8 mais 8y, esse deu 2x mais 6. O resultado que é igual. Né? Tá? 2x mais 6. I de x dx. Então, eu vou resolver essa integral agora. Guardem o resultado, 20, né? Até colocar aqui, ó. 20 unidades de volume. Então vai ficar a integral
de 1 até 3, de que se de x dx. Integral de 1 até 3. Quem é que se de x? 2x mais 6. Né? Dx. Tá? Vamos resolver essa integral. Aí você vai dizer, por que você chama essas funções intermediárias com essas letras gregas? Porque é mais bonito, né? Já que é uma coisa mais sofisticada, né? Ficar chamando de F, G, H, isso aí é, né? Cálculo 1, ensino médio, ensino fundamental. Aqui não, né? Quando você for ensinar alguém, coloca sempre letra feia, né? Que é para o pessoal achar que é difícil. Que si, eta, nabla, né? Fi, né? Que é para o pessoal ficar, poxa, né? O cara sabe muito, né? Um monte de letra grega. É o alfabeto nosso, só que em grego, né? Vamos lá. Qual é a função que quando você derivar em relação a x, a derivada dá 2x, x quadrado? Qual a função que quando você derivar em relação a x, dá 6? 6x. Variando de 1 até 3. Então, ó, o que é isso aqui? É isso, que é a integral dupla que eu quero. Então, a integral dupla de 1 a 3, de 1 a 2, de 2x mais 4y, dy dx vai ser igual x3, 3 ao quadrado, mais x3, 6 vezes 3, menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1. Isso. Então, isso aqui vai ser igual, 3 ao quadrado, 9, 6 vezes 3, 18, menos 6 mais 1, 7. 9 mais 18, 27, menos 7, 20 unidades de volume, já que a função é positiva. Então, quer dizer, você primeiro integrar em relação a x, depois em relação a y, ou primeiro em relação a y, depois em relação a x, não faz diferença nenhuma se a região de integração for um retângulo. Isso é o famoso teorema de Fubini para retângulos, né? Então, teorema de Fubini para retângulos. Por que eu estou especificando retângulos, tá, gente? Porque tem o teorema de Fubini para uma região qualquer. Então, seja f, que vai de um intervalo AB cartesiano CD em R, f integrável. O que significa isso? Que a soma de rima converge. Integrável. Então, a integral de A a B, C a D, F, X, Y. Agora, cuidado aqui, tá? O limite mais próximo eu coloquei C a D. C a D é o Y. Então, dy dx é igual a você permutar integral de C a D, A B, F, X, Y. Ó, AB é o X, então dx, dy. Você vai ver
que na verdade o teorema de Fubini vale para regiões quaisquer, porque quando a região não for um retângulo, se a região for limitada, eu sempre posso escrever aquela região dentro de um retângulo. E aí eu posso definir uma função como sendo o valor dela naquela região feia, que não é um retângulo, e 0 quando ela está fora dessa região feia. Mas isso a gente tem que fazer com um pouco mais de cuidado, né? Tá, então, isso aqui não cai na prova de primeira chamada, mas cai na prova de segunda chamada. Então, prova de segunda chamada entra integrais múltiplas até a aula de quarta-feira que vem, né? Da próxima quarta. Então, provavelmente vai entrar integrais duplas e um início de integrais triplas, talvez, né? Mas para quem vai fazer prova de primeira chamada, isso aqui não estará na prova de sexta-feira, para quem vier fazer a prova na primeira chamada, tá bom? Então, obrigado. Quarta-feira, uma aula de revisão e sexta-feira, a nossa primeira chamada da segunda avaliação, tá bom? Obrigado e perturbem os tutores.